Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais abertos de TV. Nós temos canais abertos em todo o território nacional. Se você não sabe qual canal de TV aberto na sua região, você pode olhar aí do lado do seu televisor que vai aparecer uma relação de canais abertos em todo o Brasil. Certamente que a sua região vai estar aí mencionado nessa relação. Mas se você também preferir, você pode acessar os nossos programas, por exemplo, esse nosso aqui, que é o Momento da Doutrina, através dos canais da Sky, canal 87 ou 587. Ou se você preferir assistir em outro dia, que você tenha mais condição, não poder ver naquele dia que está marcado, você também pode ver através das nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que compartilham os nossos programas, que participam. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa, eu, pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, Pai do Senhor. Pai do Senhor, André, Pai do Senhor. Nós vamos entrar no nosso assunto logo depois da nossa vinheta. No último programa, nós estávamos dando ênfase dentro desse estudo sobre os dons espirituais, aos dois dons que, como nós comentamos com os irmãos no último programa, norteiam todos os demais dons, que é o dom de discernimento de espírito e o dom de sabedoria. No programa passado, nós falamos da importância desses dois dons dentro da administração dos outros dons, principalmente dois dons que são muito mais presentes no dia a dia das nossas igrejas, que é o dom de ciências e o dom de profecia, né? Lembrando que a profecia às vezes está dentro do dom de ciência. A importância de se administrar os dons na vida da igreja, especialmente esses. Há muitas igrejas hoje pentecostais que têm dificuldade com os dons espirituais por não ter o governo correto dos dons espirituais. Por isso, toda a nossa ênfase nesse programa sobre a importância de se usar esses dois dons para administrar todos os 9 dons espirituais. E por isso nós estamos novamente aqui com o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, nós abordamos no programa passado, vamos continuar, sobre a importância desses dois dons, da administração de todos os dons, principalmente esses que nós falamos que são mais presentes no dia a dia das nossas igrejas. Quando nós reunimos nos nossos cultos, né, iniciar o culto, nós oramos, colocamos em ordem aquilo que o Senhor tem mostrado à igreja durante o dia ou no próprio momento ali na reunião do sábado, nós falamos culto profético, né, buscando aquilo que é a direção do Senhor. E normalmente ali o que nós temos, o Senhor nos mostra ali através das visões, através das revelações, algum sonho que é trazido para que o culto seja colocado em ordem. E é interessante que nós vemos que sempre há uma harmonia naquilo que o Senhor mostra. Meus Senhor, tiveram quantos dons espirituais? Tivemos 5 dons espirituais. E quando nós começamos a verificar os dons, aí o Senhor, através de outro dom, que é da sabedoria, que se coloca em ordem, nós passamos a verificar que existe uma conexão entre os dons. É perfeitamente visível isso. Porque o sentido é o quê? É aquilo que o Senhor tem. Quando se fala profético, nós temos 2 aspectos. Da interpretação daquilo que o Espírito Santo tem para aquele momento, ou seja, o que é profético? Nós sabemos que desde a eternidade, o Senhor ele tem tudo projetado, tudo pronto. O Senhor não tem aquela... Eu sempre digo o seguinte, o Senhor não improvisa em nós. Tanto quando Jesus fala o seguinte, aquele dia e hora, ninguém sabe. Ele está dizendo o quê? De um tempo específico. Não no tempo nosso, mas no tempo de Deus. Mas o Senhor, dentro do projeto dele, ele tem um momento. Como ele teve um momento em que Jesus nasceu,
Tanto é que quando Jesus nasce, havia uns pastores esperando, havia um povo esperando, havia sinais cumprindo, prevendo o nascimento de Jesus. Quando nós vemos ali as profecias se cumprindo, aquilo que, quando Simeão ele recebe do Senhor aquele entendimento do momento que está vivendo. Então, tudo nós temos, quando fala profético, nós, às vezes, a pessoa pensando daqui a tanto tempo. Não, o profético é aquilo, um acontecimento não presente nosso, mas futuro, ou então que está acontecendo conosco agora, mas projetado por Deus desde a eternidade. Então, quando você tem um culto, você não tem um culto comum. O culto nosso nunca pode ser comum. O culto é um momento especial, é o momento da comunhão do Senhor conosco. Nós temos aquela comunhão, aquela unidade de igreja como corpo, e é o momento do Espírito Santo operar em nosso meio. E como é que nós sabemos a vontade de Deus, a direção do Senhor? Através dos dons espirituais que estão ali, que vêm se cumprir naquele momento que nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor. E com isso, nós alcançando isso, nós alcançamos o projeto para aquele momento. Aí nós entendemos como é que o Senhor quer o sentido do louvor, o sentido da palavra, a assistência que se vai dar após o culto. Todas essas informações nós temos com muita ordem. O que você disse no início, muitos se perderam porque faltou essa ordem. Havia homens de Deus, homens em comunhão, há homens com dons espirituais usados pelo Senhor, homens fiéis a Deus, servos de Deus, homens com caráter assim, de servos, de servir a Deus, que talvez poucos têm. Interessante, Alexandre, que eu tive um seminário uma vez na Bélgica, e depois nós fomos fazer uma visita a uns pastores na Holanda. E na cidade de Eindhoven, a sede lá da Philips, né? Cidade, acho que é a segunda ou terceira cidade da Holanda, nós tivemos um contato com um pastor pentecostal de uma das maiores igrejas pentecostais da cidade. Dá um testemunho da obra. Esse pastor disse para nós o seguinte: eu sou batizado com o Espírito Santo, tenho dons espirituais, mas eu não permito o uso de dons espirituais publicamente na igreja. Eu não permito, não abro essa ênfase de dom espiritual na vida da igreja. Praticamente isso quase não existe. Eu perguntei a ele por quê. Ele sabe, o grande problema é que o dom espiritual, ele é uma coisa muito boa quando é. Quando ele é um dom espiritual genuíno, ele disse para mim, é uma coisa extraordinária. Mas quando ele não é também é um desastre. E eu não sei quando é que é e quando é que não é. Então, para evitar um problema na vida da igreja, um desgaste na vida da igreja, eu prefiro, é mais cômodo para mim que não tenha, ou que eu tenho e guarde só para mim. Eu, naquela oportunidade, eu disse para ele o seguinte: o senhor já imaginou se Jesus pensasse como o senhor em todo o seu ministério? Vamos pegar só no início, quando Pedro tem uma revelação e logo em seguida Pedro comete aquela falha, né, que o senhor sabe. Aí ele ficou parado olhando. A manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, Paulo ensina que é no corpo. Então, se é no corpo, a gente tem que saber quando é que é do Espírito Santo, quando é que não é do Espírito Santo. Isso é um exercício também de uma operação do Espírito Santo na vida da igreja. Porque, veja só, Alexandre, nós chegamos até aqui, tivemos falhas, claro, onde tem, né, lá no colégio apostólico não teve? Pedro falha. Quantas falhas no colégio apostólico? Pedro mesmo falhou várias vezes. Mas a igreja, mas Jesus estava ali para corrigir. Quer dizer, nós cometemos falhas? Cometemos, mas no corpo as falhas são corrigidas. Se nós deixássemos que isso continuasse, não, mas veja só. Então você vê os dois, vem. Houve uma falha aqui,
às vezes avançou um pouquinho, você, a princípio você não vê, mas logo em seguida, no corpo você tem. Então, esse dom, olha, isso não foi, isso aqui tem que corrigir. Isso é importante demais na vida da igreja. Você abordou o assunto de extrema importância, que é justamente isso, né? O temor no uso dos dons. Pô, será que é do Senhor, será que não é? Isso aí, o que acontece? O discernimento de espírito é aquilo que é evidenciado no corpo, realmente. Porque o corpo, ele tem a sensibilidade. Aqui você dá aula de corpo, sabe muito bem. Se você sofre uma lesão, se você é uma queimadura, o que for, não foi meu dedo que sofreu, não. O corpo, ele tem esse entendimento para discernir aquilo que é do Espírito Santo ou não. E deixar de colocar em ordem os dons por faltar discernimento, está desperdiçando aquilo que o louvor que as crianças cantam, né? Pedras preciosas e perfume da rosa que você não vai ter no corpo. Exatamente. E você fez uma colocação aí sobre no corpo. Veja só, qualquer parte do seu corpo, né? É uma coisa, em medicina tem uma coisa muito interessante, a síndrome do membro ausente. É uma coisa muito interessante. O sujeito amputou a perna direita, e em um determinado dia ele tem uma dor terrível no pé direito. Isso está descrito na literatura médica. O camarada tem uma dor incrível no pé. Mas eu não tenho mais pé direito, poxa. Você está entendendo? Porque a leitura, toda a sintomatologia da dor e tudo mais, quer dizer, a clínica da dor, o responsável é o cérebro. Ele é que identifica o local da dor. Ele é que diz, entendeu? Então, você está com uma lesão em tal lugar assim, aí o cérebro, ele é que comanda através da sua, não é? Do seu comando central. Então, no corpo, quando há uma alteração, se o corpo é sadio, Cristo é o cabeça. Através da operação do Espírito Santo, ele identifica, tem uma coisa errada. Tem uma coisa que não está certa. Não, porque você está com febre. Está com febre. As toxinas, às vezes, qualquer alteração no corpo, o sistema nervoso, né, eleva a temperatura do corpo. Então, há uma identificação de que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está correta. Não é? Então, a igreja, isso que você está colocando, e Paulo é muito enfático nisso, quando a igreja funciona como corpo, as alterações que acontecem no corpo, o cabeça identifica, mostra, tem uma coisa errada. Você colocou muito bem isso aí, porque o exemplo que você deu anterior, quando o ministério de Jesus, ele viu lá o Pedro falando no Espírito e o Pedro na carne. Ele estava presente e ele corrigiu. A igreja é corpo de Cristo. Jesus, como cabeça, nós vamos falhar sim, claro. Porque a Bíblia fala, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se identifica o quê? Que enquanto tiver dons espirituais, haverá falhas nossas, não do Senhor. Claro. Falhas nossas. Mas o que é? Só quando vier o que é perfeito. Nós estamos buscando o que é perfeito, que é depois do arrebatamento. Então, quer dizer, a igreja tem os dons, vem os dons, é do Espírito, mas tem aquilo que é do homem, aquilo que não é do Espírito Santo. Agora, o corpo, tendo Jesus como comandante, como cabeça, aquele que vai identificar, ou nós somos corpo, ou não somos nada. Ou temos Jesus no governo, ou não temos nada. Exatamente. Se nós temos o governo, então pode ser usar nos dons. Os grandes problemas, né, como a gente fala isso, né, não está criticando ninguém, porque nós sabemos, você falou muito bem, tem servos de Deus em todos os lugares. Mas as grandes falhas nos movimentos pentecostais, nós também somos pentecostais, as grandes falhas quando o dom espiritual foi uma propriedade particular, foi um uso pessoal e particular. Aí quando ele vai sendo usado pelo Senhor, mas ele não sabe o momento da falha, e ele falha e não tem um corpo para dizer, você falhou aqui. Né? Aí você... Não tem como corrigir. Quando você está fazendo uma coisa e alguém te corrige, eu sei que você não está certo. Aí você não sabia. Mas alguém te ensinou, você passa a fazer correto.
É assim que o Espírito Santo age em nós. Como corpo, a falha nós temos, mas o Espírito Santo está aí para corrigir. O corpo está aí para, nessa ação do Espírito Santo no corpo, vai ser corrigido. Por isso que você falou muito bem, o dom nunca não é propriedade particular e nem aquele privilégio de um ser usado, porque depois não tem como ninguém corrigi-lo. E outra coisa, Alexandre, essa experiência nossa, né? Quem tem o dom, ele não julga, entendeu? Eu tive um dom e o dom é do Senhor. Não, irmãos, eu tive um dom, mas o julgamento é no corpo. Um profetiza e os outros julguem, né? Então, não é você que vai julgar, não é você, Alexandre, que vai julgar o dom que você teve. Outros vão julgar, né? Essa é a virtude do dom no corpo. E outra coisa interessante, Alexandre, eu aprendi isso com o Gedeutio, né? Ele dizia sempre nas reuniões, né? O irmão tinha uma visão, aí daqui a pouco ele tentava discernir, dizendo, não, para, você teve a visão, espera, você não vai discernir a visão que você teve, você não vai discernir, você teve a visão, você contou, deixa os outros falarem, entendeu? Ele já teve o bastante, né, que foi entregar o dom. Já entregou a visão, poxa, entendeu? Agora, Jesus dizia o seguinte, normalmente, quem tem o dom não tem a interpretação do dom. Claro. Isso é a sabedoria do Espírito. O corpo tem ação e reação, né? Claro. A ação do dom é a reação do corpo entender o dom, que é aquilo que vai trazer o benefício na sabedoria e no discernimento. Se o dom ele foi entregue, eu tive um dom, e se esse dom realmente não é do Senhor, a reação do corpo vai ser contrária àquele dom, naturalmente, vai entender. O corpo, nós falando corpo no espírito, corpo segundo a palavra. Então, qual a ação? A ação é o dom espiritual. Mas peraí, mas esse dom não é do Senhor. Então, essa ação vai ter uma reação contrária do corpo. Teve um dom, o dom é do Senhor, vai ter uma reação favorável do corpo no entendimento daquilo que vai ser colocado em prática e a utilidade e o benefício daquele dom para nós. E você falou nos programas, não sei qual foi o programa anterior, você falou se o dom espiritual, quer dizer, no espírito ele tem resultado, quer dizer, há um resultado do dom. Por exemplo, a profecia, né? Você falou naquela época, a edificação, exorta, consola. Então, há um resultado do dom. Né? Isso é importante na vida. E é bom que você confere no próprio culto, né, aquilo que o senhor falou. Eu teve até recentemente, numa das igrejas nossas aí, teve um dom espiritual, identificando uma pessoa e também direcionando a palavra. Aí a palavra foi totalmente direcionada naquele dom. Aí depois, no final do culto, uma pessoa foi atendida, ela se identificou exatamente, olha, eu vim aqui, minha situação é essa, quando estava, o dom nem foi transmitido, mas na própria palavra foi dado todo o sentido do dom. A pessoa se quebrantou ali pelo fato dela ter se identificado. Fizeram um culto aqui, parece que estavam esperando e prepararam um culto para mim, para minha participação. Quer dizer, a edificação de toda a igreja é edificada, porque o corpo foi beneficiado com aquela operação do Senhor. Isso é fundamental na vida da igreja, até porque isso no culto profético, nós temos tido essa experiência de... Quando surgiu o culto profético, Alexandre, o senhor orientou que houvesse aquela reunião antes. Né? Eu sempre, nas igrejas que eu vou, eu sempre digo, aquela reunião antes não é para ter dom sobre o culto, é para avaliar os dons que a igreja teve durante o dia, ou na véspera e tal, antes do culto. É possível que durante aquela reunião existam dons, que ocorram dons, pode acontecer. Mas a ideia daquela reunião é para você discernir os dons que a igreja teve durante o dia. Saber se é do Senhor, e se é do Senhor, interpretar o dom corretamente para que a pessoa possa... Há uma coisa, Alexandre, já que nós estamos falando sobre esse assunto, eu queria colocar aqui um assunto que é prático para os irmãos, e nós temos às vezes, não é que o irmão que teve o dom falha, mas o irmão às vezes ele não sabe transmitir. Por exemplo, é muito comum, eu queria que você falasse sobre isso, é muito comum
o irmão ter uma visão e junto com a visão vem uma revelação. E ele não, na hora que ele fala, ele não faz essa distinção e pode criar um conflito em quem está ouvindo. Por exemplo, pastor, eu tive uma visão. Eu vi uma mulher chegando aqui na igreja e ela teve uma discussão em casa com o marido e o marido disse isso e isso para ela e ela chegou muito angustiada aqui, pensou em abandonar tudo e tal. Ele viu uma mulher que entrou angustiada, ele viu o aspecto dela angustiada e o Senhor revelou a ele o motivo da sua angústia. Quer dizer, os dois dons vieram juntos, ele teve a visão e a revelação. Isso é muito importante na hora que transmitir, para ficar fácil para quem está ouvindo, concorda? É ciência, né? Aquilo que o olho não viu, que o Exato. ouvido não ouviu, ele viu. Ó, é que a mulher, eu vi essa mulher e o Senhor me falou qual que é a necessidade dela. Exatamente. Quer dizer, então o dom, ele completou ali na ciência a visão e a revelação. Exatamente, que é o dom completo. Muito bem. Nós estamos terminando essa primeira parte aqui e na segunda parte, no próximo programa, nós queríamos conversar com os irmãos sobre uma dúvida que muitos irmãos às vezes têm. Pastor, quem é usado em profecia é profeta? Há diferença entre profeta e dom de profecia? A gente vê muito falando, as profetisas, os profetas. Como é que é isso no Novo Testamento? Há uma diferença sobre isso? Nós vamos falar isso no nosso próximo programa. A paz do Senhor, a paz do Senhor Alexandre. Pode ser. Paz do Senhor a todos, nosso próximo programa.